Bom dia, cavaleiros e damas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a estratégia argumentativa. Nós vamos verificar, que a parte está ali dentro do desenvolvimento da redação, nós vamos verificar alguns tipos de estratégias argumentativas que podem ser utilizadas dentro do nosso texto, dentro de qualquer texto de natureza dissertativa argumentativa. Deixo aí para vocês a tarefa, como sempre a gente deixa, apostila 3, página 33, números 1 e 2. Ok? Primeira coisa importante de pensar é o seguinte: o desenvolvimento do texto argumentativo, né? Qual que é o objetivo do desenvolvimento do texto argumentativo? Fundamentar e comprovar uma tese. Ou seja, lá na introdução eu apresento uma tese, eu elaboro uma tese, e no desenvolvimento eu vou buscar fundamentar e comprovar, sustentar a tese que eu tenho. E para isso vou lançar a mão de quê? Vou lançar a mão de argumentos pertinentes e coerentes, para compor meu texto ali num espaço entre 2 e 3 parágrafos. Lembrando que um parágrafo padrão ele tem uma média de 5 a 7 linhas no máximo. Né? E nessa parte do texto também é preciso que eu faça esclarecimento das afirmações que foram feitas, para que o leitor não tenha que fazer esforço para compreender onde eu quero chegar, aonde eu quero chegar. Né? E o desenvolvimento ele vai se ligar à introdução através do quê? Através de uma expansão e de um aprofundamento. É o que a gente costuma dizer que é a construção de um projeto de texto. Quando eu faço uma tese e desenvolvo esses argumentos de maneira hierarquizada, de maneira coerente. Né? Então, de uma certa forma, argumentar nada mais é do que apresentar razões, discutir com objetividade, com raciocínio lógico, né? Visando o quê? Conduzir o meu interlocutor, que pode ser um leitor ou um avaliador, às certezas, às evidências que eu estou apresentando. Então, esse é o objetivo da minha argumentação. Né? E é interessante que a gente precisa parar para pensar que nós devemos desenvolver, né, algumas habilidades quando nós vamos desenvolver o nosso argumento. Primeiro, eu tenho que ter bom senso na hora de selecionar os fatos, as opiniões, as informações, ler com atenção, se for o caso da redação do Enem, os textos motivadores, né? Vasculhar ali o meu conhecimento de mundo, o que eu sei, o que eu conheço, o que eu posso colocar ali no meu texto para fundamentar a minha tese. Também preciso ter a habilidade de relacionar, depois numa gama, num universo de muitas informações, né? Eu vou selecionar 2 ou 3 argumentos no máximo, e aí eu preciso relacionar, associar quais desses 2 ou 3 argumentos são mais associáveis ao fato, às opiniões, às informações, que vão guiar o meu leitor na direção do ponto de vista que eu quero defender. Né? E eu preciso, depois que eu selecionei, eu relacionei aqueles que são mais, tem mais a ver, eu vou fazer o quê? Eu vou organizar. Se eu já relacionei, se eu selecionei, então já está organizado. Não, organizar de maneira hierarquizada, ou seja, primeiro eu parto das ideias mais importantes para as menos importantes. Né? Se fosse uma língua usando um jargão jornalístico, seria o que a gente chama de pirâmide invertida. Né? No jornalismo a gente faz isso, traz as informações mais importantes no início e as menos importantes depois, ou os detalhamentos depois. E interpretar, ou seja, às vezes as pessoas têm o hábito de achar bons argumentos, bons elementos, mas elas não sei se ficam ali com preguiça no meio do caminho, ou se desanimam, o que acontece? E elas abandonam aqueles bons argumentos. Então, eu preciso explanar, explicar, justificar, contextualizar cada um dos argumentos bacanas que eu encontrei de maneira mais detalhada. Né? Então, nós temos vários tipos de estratégias argumentativas. Uma delas é a exemplificação. Né? Então, eu posso, para sustentar a minha tese, para sustentar a minha ideia, usar exemplo. O que eu tenho que ter cuidado é para que o meu exemplo ele não se desenvolva de tamanha proporção que ele fique parecendo que é uma narrativa, né? Que ela é maior do que a minha defesa de ideias. Então, eu tenho que exemplificar, citar, comentar o caso, mas junto com a exemplificação tem que vir a argumentação, o comentário desse exemplo. Senão, ele fica ali um texto dissertativo com elementos narrativos. Então, você tem que ter esse cuidado aí quando eu lanço mão dessa estratégia argumentativa que é a exemplificação. Correto? Também uma outra estratégia boa é a relação de causa e consequência. Lógico que nem todo assunto permite fazer essa relação de causa e consequência.
né? Mas quando nós tivermos assuntos que permitam isso, é uma maneira bacana. Eu falo, cito as causas do problema, né? Posso até usar aí exemplos, né? Pegar o gancho do exemplo que eu acabei de falar e mostrar o resultado disso, o efeito disso prático no dia a dia, certo? A explicitação, né? Quando você vai esclarecer, você citou uma afirmação, de repente citou um pensador, citou uma obra, citou uma... A gente fala tanto de repertório legitimado, e eu vou esclarecer, explicitar isso de maneira mais detalhada. Também posso fazer a enumeração de informações, enumeração de dados, também traz muita informação, né, traz credibilidade, confiabilidade dentro do seu texto, né? Uma estratégia que eu também gosto muito de usar quando eu escrevo os meus textos é a comparação. Então, comparar um país com outro, né, uma realidade com outra, comparar uma época com outra. Aí, quando a gente compara uma época com a outra, existem aqueles que chamam isso de alusão histórica, né? Então, você comparar fenômenos, fatos, situações, é também uma forma de deixar claro para o leitor, de elucidar para o leitor o que está acontecendo, como as coisas estão se desenvolvendo. A utilização de perguntas retóricas, né? Então eu sempre falo que é uma estratégia argumentativa, mas eu preciso ter cuidado, né? Porque às vezes a pergunta retórica tem que deixar claro que eu não pretendo que o leitor responda aquela pergunta, né? O objetivo da pergunta retórica é levar a uma reflexão, é fazer com que meu leitor pare naquela pergunta, pense e depois eu vá conduzindo o meu leitor ao objetivo que eu tenho. Como eu disse para vocês, também posso usar meramente a alusão histórica, fazendo recortes, né, de referenciações temporais, né, em que momento da história que aquilo aconteceu, como aconteceu, e fazendo um paralelo com a atualidade. Outra estratégia muito utilizada hoje é o argumento de valor artístico cultural, né? Quando eu vou usar referências da linguagem artística, da indústria cultural, da cultura popular, para trazer, né, um universo mais palpável para o meu texto e, ao mesmo tempo, ele traz, de uma certa forma, luz para o texto, como uma forma de as pessoas enxergarem de maneira mais concreta aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou discutindo. Correto? Grande beijo, sucesso a todos, até a próxima.